Movimento Surdo em favor das diretrizes curriculares nacionais para a educação bilíngue de surdos. Elias Paulino da Cunha Júnior. Olá, boa noite a todos, todas. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao COINES e a toda a equipe organizadora pelo convite. Também gostaria de parabenizar as minhas colegas acadêmicas, professoras Ana Regina Campelo e Marisa, pela apresentação. E a Marisa já trouxe alguns detalhamentos sobre, né, essa diretriz nacional para a educação bilíngue de surdos, e eu gostaria de apresentar para vocês um pouco mais, complementando as apresentações já feitas, sobre o movimento surdo e a sua relação com essas diretrizes, para que possamos refletir sobre qual que é o papel e qual que são as responsabilidades do movimento surdo para com esta diretriz e para com este documento. Qual que é a relevância desses movimentos surdos na reflexão e que possamos refletir sobre tudo isso e sobre essas relações que estão colocadas. Essa diretriz, ela já vem com um detalhamento amplo, e o movimento surdo precisa compreender também todo esse contexto histórico e social, de todas as lutas que a comunidade surda já vem construindo ao longo de tantas décadas. Então, é preciso que compreendamos um contexto histórico e qual que é o tempo histórico que vivemos, qual que é o modelo educacional, porque temos, num primeiro momento, uma sociedade que olha apenas para o indivíduo, e é uma sociedade apática, né, que não olha para os movimentos sociais, e não olha para o sujeito surdo como um indivíduo, como alguém pertencente à sociedade. Então, num primeiro momento, a gente tem uma questão de desobediência civil desses grupos minoritários que vem contra o movimento social que não observa esses indivíduos. Então, as instituições, as escolas, né, todas essas entidades representativas da lei, que no segundo momento vêm para poder representar a comunidade surda e este movimento surdo. E hoje nós percebemos que o movimento surdo, ele vem com uma luta que está ainda em processo, e é disso que eu gostaria de falar um pouco mais no próximo slide. Bom, o movimento surdo, ele é de suma importância em diversas esferas sociais, não apenas nas associações, não apenas nos espaços institucionalizados, mas o movimento surdo, ele parte de de todos os locais onde a comunidade surda se encontra, onde a comunidade surda se organiza para a elaboração de propostas, onde a comunidade surda demarca seus interesses, onde ela mostra suas identidades, seus projetos específicos da comunidade surda. Então, é importante que olhemos para esse movimento surdo como um movimento que está preocupado também com as diretrizes, né? Essa diretriz foi composta por uma equipe multidisciplinar de representantes da comunidade surda, surdos e ouvintes, uma equipe de pessoas que são acadêmicas, que estão olhando para essas reivindicações da comunidade surda, com o objetivo de que possamos, com esse movimento, representar uma sociedade em constante mudança, de que não está como aquela sociedade primeira apática, mas que quer fazer a diferença no tempo em que existe, né? Porque estamos cansados daqueles modelos antigos que já nos foram impostos. Então, precisamos pensar sobre outras perspectivas para a comunidade surda. Então, é uma reflexão que é preciso ser feita. Então, são entidades e pessoas e sociedades e instituições que estão lutando pela educação bilíngue de surdos.
estou apresentando aqui para vocês uma parte do documento, né, da diretriz, que fala sobre essa relação do movimento social surdo e o sistema educacional, que existe uma falta de uma padronização para que possamos apresentar um modelo mais adequado para a comunidade surda, para que as desigualdades que existem hoje sejam diminuídas, possamos mitigar essas desigualdades existentes. Então, é uma luta para que possamos melhorar igualitariamente, para que todas as pessoas, tanto as representantes das instituições pedagógicas, como as pessoas que estão norteando esses documentos curriculares, possam pensar em uma estrutura institucional escolar que traz benefícios. Então, este documento, ele vem para fortalecer os movimentos surdos e para fortalecer a educação bilíngue como um todo, as relações interpessoais e as relações num contexto macropolítico. Então, o movimento surdo vem em apoio no detalhamento também dessas diretrizes sob a perspectiva do sujeito surdo e das pessoas que estão envolvidas ali. Bom, essas diretrizes, elas mostram um caminho a ser percorrido, e como estamos pensando esses parâmetros curriculares. Precisamos de políticas públicas regulatórias. E essas políticas públicas, elas ditam regras de como as diretrizes devem funcionar, de como que muitas vezes nos sentimos assim incomodados com a forma como estão sendo. Então nós precisamos colocar as nossas opiniões, aquilo que a comunidade surda, que o movimento surdo vem pensando. Então é importante que o governo olhe para o que a comunidade surda está trazendo como sugestões, e todas essas discussões sejam colocadas em pauta nessa diretriz. Então, as políticas públicas vão regular e olhar para os interesses de uma comunidade para poder ver se essas reivindicações e essas solicitações são incorporadas ou não a documentos legais. Então, esses movimentos sociais da organização civil são fundamentais para que possamos também mobilizar essas políticas públicas regulatórias. Então, essas discussões são de suma importância, porque são esses jogos políticos que acontecem. Bom, a Marisa já explicou detalhadamente sobre o documento, né, e sobre a construção desse documento, dessas diretrizes. E o objetivo dela é contribuir com esse processo de criação, ajudar-nos a compreender essas reivindicações da comunidade surda, para que também possa alterar e mudar as práticas sociais que estão sendo construídas e que vieram sendo construídas ao longo do tempo. Pensamos muito na língua de instrução, de ser em língua de sinais, e o português vir como segunda língua, mas é preciso que olhemos também para como as instituições estão olhando para a valorização da língua de sinal, refletir sobre o ambiente escolar, sobre as salas bilíngues, sobre a escola bilíngue, sobre a inclusão, qual é o papel de cada uma dessas formas de se construir a educação de surdos. Estamos valorizando a língua de sinais ou não? É preciso que haja também, que o movimento surdo e os movimentos sociais tragam precisamos cobrar dessas entidades institucionais que atendam às demandas da comunidade surda e daquilo que está sendo proposto pela comunidade surda. Então, é muito importante a gente entender a estrutura do sistema escolar, de como essas escolas funcionam institucionalmente, para que possamos propor e para que possamos cobrar que essas práticas, de fato, sejam realizadas de forma adequada e que atendam às demandas da comunidade surda. E também precisamos olhar não apenas para a comunidade surda, mas para a sociedade como um todo, e da comunidade surda não como deslocada da sociedade, mas alguém que tem uma relação linguística e que também faz parte da sociedade brasileira. Então, não podemos nos desvincular de uma luta social também. Bom, este é um documento
que ele ainda é um documento em militância, né? Ele ainda estamos lutando para que esse documento seja de fato efetivado. Temos diversos pesquisadores, professores, acadêmicos olhando para isso, porque não é apenas um olhar também de luta individual de um indivíduo surdo, mas é uma luta coletiva, é uma luta de vários sujeitos, de vários indivíduos que trazem essa luta para que os direitos sejam assegurados, que sejam os direitos desses indivíduos sejam assegurados, mas também que possamos mostrar para a sociedade que existe toda uma estrutura social que excluiu a comunidade surda por muitos anos e que agora precisam ser considerados como cidadãos e vinculados a essa comunidade, a essa sociedade. Então, precisamos quebrar essa tradição que veio sendo construída, uma tradição pedagógica que veio sendo construída ao longo de tantos anos e de tantas limitações que foram impostas à comunidade surda. Então, essa diretriz, ela vem como um passo muito importante e fundamental para que as práticas de educação bilíngue para surdos sejam de fato efetivadas, né? Então, e precisamos pensar também no âmbito federal, municipal, estadual, e diversas realidades que estão contempladas num país de dimensões continentais, como é o Brasil. Precisamos também contemplar a diversidade dentro da cultura surda, diversidade étnico-racial, olhar para diversas pessoas que estão que constituem essa sociedade, como, por exemplo, comunidades indígenas, ou pessoas que são usuários de outras línguas, e que também, então, precisamos pensar numa diversidade cultural, né? Uma diversidade cultural e linguística. Então, esses dois aspectos precisam ser contemplados. Então, quando pensamos nessa relação com a língua, pensamos também na relação com a cultura e com essa diversidade cultural que deve ser contemplada. Bom, é preciso também que compreendamos que existem especificidades linguísticas e que essas especificidades linguísticas devem ser contempladas. Por trás de toda luta, né, temos sujeitos que estão ali militando por isso, e essa luta é uma luta que é contínua, não podemos parar, não podemos desistir. E hoje eu gostaria de trazer também uma reflexão sobre dois conceitos distintos que acho que são importantes da gente pensar, que são o conceito de sujeito como alguém em um processo histórico, surdos que vêm lutando e que foram considerados objetos de análise por muitos anos, mas que também são agentes transformadores e que têm uma personalidade civil. E por isso é importante que nós olhemos para essa invisibilidade que ao longo de muitos anos foi sendo construída e que se tornou um fardo pesado, mas ao longo de todos esses anos, as militâncias e com o apoio de comunidades acadêmicas, né, fomos lutando para esse reconhecimento legal, né, para que novas práticas pedagógicas fossem constituídas. Então, é importante que olhemos para esses direitos que estão colocados na sociedade, na família, na educação infantil, para crianças surdas, o direito ao aprendizado em aquisição de língua, ao aprendizado para que a língua de instrução seja a língua de sinais, e a importância da gente olhar também para esses indivíduos como pessoas que constituem a sociedade, que precisam ser respeitados e valorizados. Infelizmente, os direitos da comunidade surda foram se esmaecendo, mas não podemos, o movimento surdo vem nesse sentido, de sempre tentar continuar com num processo de valorização da comunidade surda, das práticas bilíngues, da comunidade escolar. Então, é preciso que estejamos sempre atentos para que eles não se esmaeçam, mas que essa luta permaneça. Então, pensar em currículos e que contemplem essas questões pedagógicas é fundamental para que essa luta não esmaeça. E o outro conceito que eu gostaria de trazer para vocês é de indivíduo.
Quando pensamos em indivíduos surdos, pensamos também de pessoas que estão dentro da sociedade, que estão dentro de um sistema, né, legal e burocrático, e que são indivíduos necessários para que mostrem suas demandas, suas propostas, suas exigências, aquilo que precisam, quais são as suas necessidades, quais são as demandas desse sujeito surdo, né, desse indivíduo surdo, quais são as demandas de identidade, quais são as demandas históricas, e é preciso que a sociedade veja para esse surdo como um indivíduo também. Então, eu trago essa reflexão sobre sujeitos situados historicamente, sobre indivíduos detentores de direitos e deveres, para mostrar para vocês que a importância da gente olhar para a pessoa surda e para esse cidadão surdo como alguém inserido na sociedade. E esse documento vem um pouco isso. Eu gostaria de trazer também a metáfora do embate, né, de que esse documento vem como um alerta para que possamos nunca fechar os olhos para essa realidade e que como essa diretriz realmente é de fundamental importância. Eu trago uma reflexão também sobre essa diretriz como um movimento social. Né? Esse documento ele vem bem como um movimento social que mostra as exigências dessa comunidade surda, deste movimento surdo, e de também todo esse histórico que foi construído ao longo dos anos. O nosso objetivo é realmente modificar as práticas sociais, pedagógicas, culturais, porque somos sujeitos que vivemos nessa sociedade e gostaríamos de contemplar essas diversas identidades dentro dos espaços escolares. Não podemos separar quem nós somos dos nossos movimentos, mas queremos quebrar paradigmas que foram construídos ao longo dos anos, né? E como que podemos fazer para que essas práticas pedagógicas se efetivem de fato e que isso realmente traga uma mudança no que vem sendo construído. Não é esquecer de tudo que foi construído até hoje, nem abandonar completamente, mas a gente pensar nisso em um fluxo, como um fluxo que continuamente vem se modificando, juntamente acompanhando os movimentos da comunidade surda e as lutas da comunidade surda, que vem também acompanhando essas reivindicações da comunidade surda com relação a direitos linguísticos, a identidades, a construções de sentidos desses sujeitos que estão na sociedade. Então, é por esse viés de militância que vem hoje. Estes são meus contatos, caso queiram entrar em contato comigo, e as referências bibliográficas.